Deus maravilhoso, Deus é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Deus sempre, Ele vem nos socorrer, seja o momento, seja a hora, seja o que for. Deus sempre está ao nosso favor. Hoje eu quero trazer da parte de Deus uma palavra maravilhosa. Eu peço aos irmãos que os irmãos meditem nesta palavra. Diz assim a palavra de Deus: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos maelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, estava na casa de seu senhor, egípcio. Graças a Deus. E até aqui, irmãos, que Deus venha abençoar com a sua palavra nesta manhã. Deus possa falar no seu coração, no meu coração, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta de um lado e do outro, e assim Deus vai fazendo a sua vontade em nossas vidas, conforme nós vamos abrindo nosso coração para Ele, porque a Bíblia diz: eu que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo, Ele está batendo na porta do nosso coração, para que nós abra a nossa porta, para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada. Então Ele vem trazendo as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre nossa casa. Deus sempre Ele vai fazer que nós venha a prosperar, que nós venha a andar no seu estatuto, nos seus mandamentos. E a Bíblia diz: quando nós aprendemos a guardar os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz, em qualquer situação de nossas vidas, qualquer consistência que nós passarmos, Deus estará conosco, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo na adversidade, Deus estará conosco. Ele estará conosco em todo o ambiente que nós estivermos. Ele estará conosco. Se nós obedecermos a sua palavra e obedecermos seus mandamentos e obedecermos seus estatutos e fazer o que Ele nos manda, a Bíblia diz que aonde colocar a planta dos vossos pés, eu serei contigo. Então a Bíblia diz que nós não devemos temer. Não temas, não temas, não temas, bichinho de Jacó. Não temas. Então a palavra de Deus vai falar aqui a respeito de José. Quem era José? José, ele era um filho do seu pai chamado Jacó. Jacó amava muito José, amava tanto José, que chegava ao ponto de amar mais José do que os irmãos de José. Então ele amava demais José, que chegou a colocar ciúme aos seus irmãos. Os seus irmãos já não aceitavam mais José como xodó de Jacó. Jacó amava tanto José, porque José, ele era o filho da sua esposa, que ele tanto amava, Rebeca. Ele amava tanto Rebeca, ele amou tanto Rebeca, e que nasceu José das entranhas da sua mãe. Então, ele amava tanto José porque era filho da sua velhice, era filho da velhice dele. Então, por isso que ele amava tanto José. E a Bíblia diz que ele fez para José uma túnica de 7 cores, e por isso colocou mais inveja nos seus irmãos. José também tinha sonhos, sonhava. José era titulado, era chamado como sonhador.
A Bíblia diz que quando José ia até o encontro com seus irmãos, de longe eles avistavam José, eles diziam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Então ele era titulado como sonhador para os seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que por tanto ele sonhar, aborrecia os seus irmãos com os sonhos de José. A Bíblia fala que os sonhos de José fazia que os irmãos se aborrecessem mais ainda. Não só os sonhos dele também, mas as suas palavras. Com as suas palavras, eram palavras sinceras, eram palavras que fazia que Jacó conhecesse mais José e tivesse mais prazer de estar com José, porque José era sincero em todas as suas palavras. José não era como seus irmãos, que fazia as suas trapaçadas e depois seus irmãos queriam mentir para os seus pais. Os seus irmãos não era pessoas sérias, não eram pessoas honestas. Seus irmãos não eram. José era diferente dos seus irmãos. Sempre na sua família vai ter pessoas diferentes um do outro. Sempre vai ter filhos que muitas vezes não querem fazer o dano, não querem fazer o mal, sempre está se voltado para fazer obras boas, não obras más. Mas tem daqueles filhos que querem levar do seu lado a fazer o mal. Procura fazer o mal. De ver fazer o bem, faz o mal. Quer dizer, eles criam ali uma situação tão difícil e que eles mesmos não conseguem nem suportar o que eles fazem. Então eles já estavam juriados de José e eles começaram a arrumar um plano, arrumar algo que eles pudessem interromper aquele amor que Jacó tinha por José. E veja bem, eles conspiraram contra José. Interessante, irmão, que havia um também, no meio de todos aqueles seus irmãos, havia um também chamado Rubens, que também sempre trazia paz no meio da família. Sempre havia um irmão assim para apaziguar, para não haver guerra dentro da sua casa, dentro da sua família, para não haver sangue sendo derramado. Rubens, ele era o filho mais velho de Jacó, mas eu creio que ele tinha também uma queda por José. Eu creio também que ele amava José. Eu creio que ele também não era como os outros irmãos, como os seus irmãos, que a Bíblia relata sobre que eles eram as tribos de Israel. Então, a Bíblia fala que Judá era o homem que tinha mais assim maldade no coração. Judá, ele tinha um temperamento muito forte. O temperamento de Judá era um temperamento de prejudicar as pessoas, de fazer maldade com as pessoas. Quando Jacó mandou que José fosse à procura dos seus irmãos, José foi à procura dos seus irmãos. Aí ele pergunta para um varão que estava ali, perguntando onde se encontrava os seus irmãos. E aquele varão disse assim: olha, eles foram aqui para Tã. Eles foram aqui para essa cidade. Arruma esse caminho aqui. Então José prosseguiu, caminhou, e lá de longe avistou seus irmãos. E naquele momento que eles avistam José e disseram: olha, lá vem o sonhador. E interessante que eles já tinham armado tudo, já tinham armado a cilada. Eles já tinham programado tudo, já estava toda a programação feita ali, naquele momento. O cenário já estava preparado para José.
Eles já tinham preparado uma cilada. A arapuca já tinha sido feita para José. José não tinha mais saída. José vinha caminhando e vinha se aproximando e vinha caminhando pelo vale da sombra da morte. José estava indo para a forca. José estava indo para ser morto. José estava caminhando para o matadouro. José estava caminhando para ser saqueado pelos seus irmãos, sem José saber o que estava acontecendo, sem José saber o que estava acontecendo ali, a conspiração contra ele, sem ele saber o trama, o que ele estava passando ali